Vamos falar de livros de mercado? Um assunto bem delicado, né? Falar sobre livros, porque o que um livro pode transformar a opinião, né? Como a maneira como a pessoa enxerga o mercado. Como um livro pode ser insignificante para algumas pessoas também. Então é um assunto bastante delicado, pessoal, mas eu quero deixar a minha opinião aqui para vocês, tá ok? Livros sobre análise técnica, livros sobre candlestick, para quem opera mercado brasileiro, ações, mini índice, mini dólar, esses livros não servem para quase nada. Servem para vocês compreenderem só o que é um candlestick. Mas aqueles candlesticks, aquelas figurinhas que aparecem naqueles livros, você não encontra aqui no mercado financeiro. Você não acha. Você não acha aquele doji bonito, você não acha um bebê abandonado, né, que é aquele doji separadinho, né? O que você acha aqui no mercado brasileiro são padrões parecidos. São o que eu costumo falar e chamar, né, com os meus alunos, eu chamo de variação. Então, é legal ir lá naqueles livros, buscar os livros e entender o que são os padrões. Né? E vamos dizer os padrões verdadeiros, né? Aqueles lá são os padrões verdadeiros. E aí você escolhe ali uma meia dúzia de 5 a 8 padrões. Um doji, um martelo invertido, estrela cadente, chame do que você quiser ali cada candlestick, mas separar 8 padrões de candlestick. E aí você vem para o mercado brasileiro, olha o mercado brasileiro, olha todo o histórico, todos os candlesticks, e você vai notar que dificilmente no dia a dia vão aparecer sim os padrões verdadeiros. Mas não acontece no dia a dia. O que acontece no dia a dia são variações. Entenderam? São variações daqueles padrões de candlestick. Vou dar um exemplo que está acontecendo aqui agora para vocês. O dia de hoje é dia 6 de agosto, são exatamente 9h52 da manhã, né? O mercado está aberto. Este ativo aqui é o mini dólar, né? Eu opero o mini dólar, já falei isso para vocês aqui no canal. Opero o mini e o dólar cheio. Também faço operações em mini índice e índice cheio, mas assim, a quantidade é muito menor do que comparado ao mini dólar. Eu opero mais o mini dólar e o dólar cheio. Né? Às vezes os dois ao mesmo tempo, às vezes os 4 ao mesmo tempo. Tem dia que eu não opero o mini dólar, tem dia que eu só opero o índice, né? Então tem essa variação, eu já expliquei isso para vocês aqui no canal. Esse ativo aqui é o mini dólar. Se nós notarmos aqui em cima aqui, ó, esse padrão de reversão aqui, ele lembra muito o padrão da estrela cadente ou martelo aqui em cima, né? Só que qual é a diferença? É que ele tem um pavio. Tem um paviozinho aqui em cima, aqui, ó, né? O padrão verdadeiro que vocês vão encontrar nesses livros de candlestick, análise gráfica dos mercados, como mais a Bíblia dos candlesticks, todos esses livros que falam exatamente de candlestick, vocês não vão encontrar um padrão parecido com esse. Por quê? Porque o padrão que o autor desses livros, né? Cada livro tem um autor diferente. O autor buscou informações no quê? No gráfico que ele costuma operar. Qual é o gráfico que ele costuma operar? O Forex, os pares de moeda, ou o ouro também, né? Que o pessoal tira muito candlestick, né? Muita informação do gráfico do ouro, né? Então, esse tipo de livro específico eu não indico. Eu não indico uma leitura aprofundada. Eu não indico um entendimento aprofundado. O que eu indico? Abra o livro, procure as figuras, copie as figuras num caderno. Né? O que é um doji? Escreve lá, o doji é assim, desenha o dojizinho bonitinho e escreve na frente, doji. O que é o martelo? O martelo é assim e escreve na frente martelo. E isso eu indico a pessoa fazer. Fazer uma leitura completa do livro, não, eu não indico. Eu acho, não vou falar perda de tempo, porque nada é perda de tempo no mundo, mas não há necessidade de ler um livro inteiro, não há necessidade de você comprar o livro. Existem PDFs, existem livros grátis aqui na internet. Até quando a pessoa vem estudar comigo, eu dou tudo de graça para ela. Tem PDF, tem um monte de coisa que eu dou de graça para a pessoa, assim, ó, não precisa nem procurar, tá aqui, ó.
Você vai abrir esse PDF, você vai procurar, você vai fazer isso aqui. Eu ensino tudo, né? Eu faço esse acompanhamento em tudo com os meus alunos. Então, esse tipo de livro eu não indico. Específico, eu não indico. O que eu indico, pessoal, vou deixar aqui no primeiro comentário aqui embaixo, mas são em torno de 40 livros. Esses 40 livros eu dividi em 4 categorias. Eu não vou falar todos os títulos aqui, porque não há necessidade, porque vai ficar no primeiro comentário. Mas eu vou falar a categoria de cada livro ali, que esses livros vão ficar, né? Então são 4 categorias. A primeira categoria, psicologia, mentalidade e vieses comportamentais. Então, a primeira categoria, todos os livros que vão estar lá vão falar de psicologia, de mentalidade, de vieses, de comportamentos, essas coisas todas, né? Eu vou dar um exemplo aqui dos livros que vão estar dentro dessa primeira categoria. O Trading Zone, todo mundo conhece, Mark Douglas, ou já ouviram falar. Os Axiomas de Zurich, por exemplo, também. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, também vai estar dentro dessa categoria aí, essa primeira categoria. A categoria número 2 são biografias, né? A história de vida do autor, a história de vida que o autor está retratando, né? Pode ter um autor que está falando de um trader famoso, de uma pessoa que ganhou muito dinheiro, de uma pessoa que teve um comportamento. Então, essa segunda categoria vai falar de biografia, histórias e lições dos grandes mestres do mercado. Pessoas que foram identificadas como pessoas de sucesso. Essa segunda categoria vai falar disso. Exemplo, A Bola de Neve, que é o Warren Buffett e o Negócio da Vida. Foi escrito por Alice Schroeder. Ela retrata toda a vida ali do Warren Buffett, seus 94 anos. Tem ali o Warren Buffett de idade, né? Então ela fala ali, né, no livro, sobre toda a vida do Warren Buffett, o que ele fez, o que ele não fez, o erro, o acerto. Não tão aprofundado. Todos nós temos segredos nas nossas vidas. Eu tenho os meus segredos. Você que está ouvindo esse vídeo e assistindo esse vídeo tem segredos também, que se você escrever um livro, você não vai colocar esses segredos, né? Então a gente precisa ter essa cautela. Peraí, então eu vou ler um livro que fala toda a história do Warren Buffett? Não, talvez ali esteja 60%, 70%, 80% da vida dele, mas nunca vai ter 100%. Ninguém dá 100% da vida dele. Nem a tua esposa que te conhece, você homem que está assistindo esse vídeo, a tua esposa não sabe 100% da sua vida. A mulher que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que esconde alguns segredos do marido dela. Isso é normal, gente. Isso é a coisa mais normal, isso não é um pecado. Tá? Tem coisa que o marido não precisa saber, tem coisa que a esposa não precisa saber, do dia a dia, ou do passado, ou de alguma coisa que ele esteja planejando porque é uma surpresa, né? Coisas normais, vamos dizer assim, do cotidiano, né? Vamos para a categoria número 3. Essa categoria número 3 ela vai dar livros para vocês falando sobre estratégia, análise e filosofia de mercado. Peraí, Paulão. Peraí, que agora eu não entendi nada. Você falou para a gente não ler livro de candlestick, mas você vai dar livro de estratégia e análise? Estratégia e análise não é candlestick. Estratégia e análise é como a pessoa fez, qual foi a estratégia que ele utilizou. A análise, como ele enxergou o mercado naquele momento. Então, esse tipo de livro é interessante. Você lê, você está atento, né? Esse tipo de livro. Não um livro que vai ser, esse candlestick é um doji. Não é. Por exemplo, esse aqui é um doji? Isso aqui não é um doji, né? Só que ele lembra muito o doji. Ele é branquinho, ele tem pavio em cima, pavio embaixo. Ele lembra muito um doji, mas ele não é o doji específico do livro. Por que ele não é o doji específico? Porque aqui é o mercado brasileiro, a movimentação é diferente. As negociações são diferentes do que o mercado internacional. Entenderam? Vamos para a quarta e última categoria. Essa quarta e última categoria é muito importante, pessoal. Porque essa quarta e última categoria, os livros que estão contidos dentro dela vão falar sobre macroeconomia e entendimento do cenário global, né? E por que isso é importante, Paulão? Porque, pessoal, aqui, ó,
vocês estão vendo, isso aqui é o dia de hoje, ó, dia 6 de agosto. Aqui estão vendo a movimentação, tá ticando, o mercado tá caindo, já caiu aqui seus 17 pontos. Por que estão vendendo o dólar? Por que a moeda dólar está desvalorizando e o real está valorizando, né? Nós estamos vindo aí desde janeiro de 2025, né? Nós estamos agora em agosto de 2025, 6 meses, que o mercado apenas só cai. Né? Na grande maioria do tempo ele só caiu. Ele teve ali alguns retornos, teve recuos, né? Pivôs, que o pessoal costuma chamar muito, né? Mas o mercado vem cair, está em queda. E por que está em queda? Alguma coisa está acontecendo. As pessoas estão apostando em algo que vai acontecer no futuro. E o que pode acontecer no futuro? Né? A gente precisa entender de macroeconomia, a gente precisa entender da geopolítica, a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado hoje. Né? Hoje nós estamos tendo aí um debate, um enfrentamento do presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos coloca a taxa, o presidente do Brasil não quer essas taxas, não aceita essas taxas. Então está tendo esse embate, né? Aí vem a parte política, né? O presidente dos Estados Unidos está defendendo o ex-presidente do Brasil, né? Ou buscando a defesa, buscando a libertação. E por quê? Os dois são amigos, são próximos, fizeram negócios no passado. Por que está tendo tudo isso? Tudo isso está dentro da geopolítica, da macroeconomia, do entendimento do cenário global. Então, esses livros que tratam disso vão mostrar para vocês visões do autor ou de pessoas famosas de como eles enxergam essa macroeconomia. Só que as grandes pessoas do mercado, elas se como é que eu vou dizer a palavra? Elas se espelham essas pessoas. As grandes PJs, as pessoas que estão à frente das PJs, fundos de investimento, bancos, eles se espelham nesses livros. Tá? Então eles pegam as lições que eles aprenderam lendo esses livros e aplicam no mercado. E por que você deve saber, ou pelo menos entender um pouco? Porque a gente não luta contra essas pessoas. A gente vai a favor delas. Então, se elas estão vendendo, a gente vai vender. Se elas estão comprando, a gente vai comprar. É assim que a gente faz lucro no mercado. Não é eu quero vender e o cara do outro lado está comprando. Ele vai me engolir. Ele tem bilhões de gestão para fazer o movimento dele e eu não tenho bilhões para lutar contra ele. Não é uma luta justa monetária. Né? É uma luta injusta. Então, se é injusto, por que eu vou lutar contra ele? Eu vou me unir a ele. Aquele velho ditado, né? Se não pode com ele, torne-se amigo dele. Não é verdade? Aqui é a mesma coisa. Então, todos esses livros, pessoal, vão estar aqui embaixo, né, no primeiro comentário. É só você entrar, acessar, vai estar tudo ali. Quer montar sua biblioteca? Monte, eu indico. Seria bacana. Eu estou pensando em fazer isso para mim. montar uma biblioteca para mim, né, com todos esses livros e mais outros livros, né? Vou atrás de mais livros também. Essa foi uma pesquisa que eu fiz nos últimos 15, 20 dias atrás, acho que mês passado. Peguei aí quase uma semana pesquisando esses livros, títulos, indicações de pessoas e tal, e montei essa lista. E também, né, para ajudar vocês, o que eu fiz? Já que eu tinha criado essa lista, desenvolvido essa lista, estudado, assistido, visto um monte de coisa falando sobre esses livros, eu decidi formar não vou dizer um resumo, mas uma visão diferente de cada livro. Né? Então, eu escrevi, né, essa visão diferente, pedi para uma inteligência artificial fazer a voz, né? E toda quarta-feira está saindo aqui no canal um desses livros diferentes. Então, nas próximas, se eu não me engano, já subiram acho que 4 ou 5 livros. Então, tem aí mais ou menos mais uns 35 livros aproximadamente para subir aqui no canal. Né? Então, as próximas 35 semanas, toda quarta-feira, tem um livro novo aqui no canal, né? Dentro desses 40 que eu acabei de listar. Então eu peguei essas 4 categorias, com esses livros dentro dessas categorias, né? Especifiquei ele cada um, dividi, separei, provoquei essa visão diferente de cada livro, né? Onde eu falo ali o meu ponto de vista, o que eu acho e tal, de cada um deles,
né? E vai sair toda quarta-feira aqui no canal. Não quer perder o resumo? Se inscreve no canal, né? Deixa o seu joinha, se inscreve, né? E você vai ter acesso a todos esses livros, né? Vão sair, vão ser notificados, você vai lá, vai assistir esses resumos. Os resumos são curtos, tá em torno de 5 a 10 minutos cada resumo. Então você consegue ouvir no seu caminho do trabalho, na hora do almoço, quando você estiver fazendo academia. Você pode ouvir ele a hora que você quiser. Porque ele não é visual, ele é de áudio. Então o importante está no você ouvir. Você não precisa ligar a sua televisão, sentar na frente do seu computador para estudar e ouvir o livro. Não, você ouve ele a qualquer momento. Então, ficou um resumo muito bacana, muito legal, né? Eu tô apaixonado nesse conteúdo, eu gostei demais desse conteúdo, eu acho que vai agregar muito a vocês aqui, né? Que se inscreveram no canal, que querem entender esse mercado financeiro, né? Sair um pouco dessa mentira, desintoxicar de toda essa indústria do trade, né? Dos investimentos, dessas mentiras que falam por aí, né? E veio muito agregar. Então eu gostei demais desse conteúdo, ficou muito legal. Espero trazer mais livros para vocês no futuro, né? Mas por enquanto esses 40 livros vão ser postados toda quarta-feira. Já tem pelo menos acho que uns 20 livros que eu já coloquei, já automatizei, né? Para ser lançados aí, um a cada semana. Então as próximas 20 semanas vão ter livros. Vou acabar de fazer o restante dos outros 20, né? Vou deixar tudo armazenado. Tem muito conteúdo no canal bacana, pessoal, né? Se inscreva para acompanhar, né? Tudo que vem pela frente aí no canal. Como eu já disse para vocês, eu sou um trader, pessoa física, 4 anos de mercado financeiro, 4 anos de day trade, são 3 anos de investimento em renda fixa, né? Primeiro ano ali eu tomei bomba, vamos dizer assim, né? Perdi praticamente quase todo o dinheiro que eu tinha ganhado no day trade. Quase que eu quebrei pela segunda vez, porque eu estava investindo em bolsa e saí do meu investimento no pior momento. Acho que eu já contei essa história aqui no canal. E se eu não contei essa história, vocês deixam aqui embaixo no comentário que eu venho aqui e conto para vocês essa história. Ela é muito bacana, tá? Vocês conseguem aprender muito com os meus erros ali. E aí eu descobri a renda fixa, né? Então fazem 3 anos que eu invisto em renda fixa, todo o dinheiro que eu ganho do day trade, né? Então assim, tem muita coisa que eu posso passar para vocês, explicar para vocês a verdade, para vocês pararem de acreditar nessas mentiras que o pessoal fala, né? Cair fora desses golpes que as pessoas passam aí e tentam enganar vocês. Tá ok, pessoal? Então é isso, né? Vou deixar aí embaixo todos os livros. Querem comprar, querem adquirir, alugar, quer montar sua biblioteca? Fique à vontade. Não quer fazer nada, não quer consumir, mas quer ouvir o conteúdo? Segue o canal que o conteúdo vai estar aí. Toda quarta-feira. Já tem acho que 2 ou 3 ou 4 livros já no canal. Né? Vão ter mais livros. É só vocês seguirem aí e ficar atento que toda semana, toda quarta-feira, vai ter um livro diferente aqui, uma visão diferente de cada livro para vocês. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.